Olá, saudações a todos. Hoje é o dia 10 de janeiro, é uma segunda-feira, e aqui estamos para tratar a respeito da lição número 12 do primeiro trimestre de 2020. É a lição do Norte e Sul, a Terra Gloriosa. Santíssimo e poderoso Deus, precisamos de Ti para esse estudo, que nos esclareças, nos dês entendimento a respeito dos nossos dias de hoje e como chegamos até aqui. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, aqui o verso de Daniel 11, verso 35, diz o seguinte: alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Isso aqui está se referindo à turma dos servos fiéis de Deus, da Idade Média, do tempo dos 1260 anos, né? E se projeta ao futuro, logo à nossa frente, né? Muitos vão morrer, muitos vão sofrer perseguição, vão sofrer torturas, etc. Mas serão embranquecidos, ou seja, se fortalecerão na fé ao lado de Jesus. Bom, nós vamos fazer aqui o seguinte: o capítulo 11 de Daniel é um capítulo difícil de ser entendido, né? Então nós vamos fazer um apanhado por cima, não é? No comentário da lição escrito que eu fiz, ele está verso por verso, mas não se faz isso na igreja para explicar aos alunos que não estudaram muito bem, verso por verso, e aí de uma vez não vão entender nada, né? Bom, então vamos lá. Então eu vou fechar aqui. E de onde vem a ideia de onde vem o Reino do Norte? O Reino do Norte vem lá do tempo de Lúcifer, junto ao trono de Deus, né? Que Jesus, quando vai voltar do norte. Os inimigos de Babilônia, a Medo-Pérsia, veio do norte, né? O alto clamor são rumores do norte. A vinda de Jesus vem do norte e do oriente. Então o norte parece indicar que sempre é um inimigo do reino do norte. Que o verdadeiro reino do norte é o reino de Deus. É o reino de Jesus. Então, reino do norte, aqui na terra, significa falso. É o falso Jesus, que é Lúcifer, Satanás. Significa culto falso, não é? Adoração falsa, enganosa, mentirosa, não é? Isso significa reino do norte. Não é tanto o lugar geográfico onde ele esteve, que ficava ao norte de Israel, lá no tempo dos Seleucidas, ou no tempo do Império da Síria, né? Governado pelos Seleucidas, que foi um dos generais, Seleuco foi um dos generais de Alexandre o Grande. Por sua vez, Reino do Sul, esse surgiu aqui na terra mesmo, né? É do Egito, governado pelos Ptolomeus. Então era o Império Ptolomaida, ou Ptolomeu, né? No Egito. Bom, houve vários reinos do norte, né? Que começou lá com Lúcifer, depois com os antediluvianos, que se voltaram contra Deus. O Reino do Norte sempre é contra Deus, Lúcifer foi contra Deus, então temos que ter isso em mente. Nimrod levantou uma torre contra Deus. Depois veio o primeiro império babilônico, de Ur. Depois veio o segundo império babilônico, Nabopolassar, seguido pelo seu filho, um brilhante governo, cruel também, mas que se converteu. Foi Nabucodonosor. Depois veio o Império Medo-Persa, que também decretou o decreto de morte de todos os judeus e que não deu certo, Naamã, né? E depois veio o Império Grego, e que se dividiu então nessas duas, em quatro, mas dois prevaleceram, que foi o Reino do Norte e o Reino do Sul, e que depois seguiu sendo o Reino do Norte o Império Romano, pagão, e depois o Império Romano religioso, ou papal, né? E hoje o Reino do Norte
é o Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, o Reino do Sul, como já dissemos, surgiu no Egito com os Ptolomaidas e foi ali que surgiu, não surgiu antes disso, né? E depois foi dominado pelos maometanos, que também queriam eliminar os cristãos. E depois o Reino do Sul, ele é o reino contra Deus. O Reino do Norte também é contra Deus, mas o Reino do Sul, ele quer eliminar todo e qualquer tipo de adoração que tenha a ver com o cristianismo. Pode ficar adoração de ídolos, essas coisas podem. Então o Reino do Sul é um reino ateu. Enquanto o Reino do Norte se caracteriza por uma palavra, quer dizer, falso, o Reino do Sul se caracteriza por uma palavra, quer dizer, ateu. Depois tem outras caracterizações, mas essas duas são as principais palavras. E depois do Egito vem a França como Reino do Sul. A França revolucionária, ou seja, a Revolução Francesa, que teve por propósito eliminar todo tipo de adoração, chegou até a prender o Papa, né? Instituiu uma semana de 10 dias, e chamava decênio, e ali sumiu o sábado, certo? Sumiu o domingo, e instituiu a deusa da razão, etc. Então quem era Deus eram os seres humanos. E desapareceu, não durou muito tempo, desapareceu, e depois veio a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, instituindo o comunismo e socialismo, que é ateu também. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo, ou seja, é o que intoxica o povo, deixa o povo burro, né? Então instituiu ali o materialismo, né? Então, mas também passou, e agora presta atenção. Não existe mais Rei do Sul, ou seja, não existe mais chance do comunismo e do socialismo se tornar algum império no mundo. Pode espenhar aqui e ali, etc. e tal, tentar alguma coisa, mas não vai mais conseguir nada. Profeticamente não tem mais espaço. Quanto ao Rei do Norte, ainda tem espaço, vai lutar até que seja destruído a segunda vinda de Cristo pelas pragas antes disso. Bom, então essas são as caracterizações. Então, já ficou fácil, não é? Sempre houve briga, guerra entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Eventualmente havia algumas tentativas de aliança por casamento, que foi no tempo do Egito, depois não teve mais. Mas sempre houve briga, e os dois sempre combateram o povo de Deus, né? Então, por um lado, combateu de uma forma astuta, tentando enganar por meio de falso culto, etc., se dizendo amiga de Deus quando era amiga era e é amiga de Satanás, né? Esse é o Rei do Norte. E o Rei do Sul, que ficou essa nomenclatura, mas o último Rei do Sul estava bem ao norte, que era a União da República Socialista Soviética, a URSS, né? Depois, antes disso, a França. Então a questão geográfica não é o que importa é o que já disse. O Rei do Norte é falsidade de culto, e o Rei do Sul é ateísmo, né? Então, os dois queriam eliminar o povo de Deus, os dois. Estratégias diferentes, né? Isso é o que nós temos que mais salientar ao nosso povo. Pois bem, assim foi ao longo dos tempos, né? Se vocês forem lembrar, o Rei do Norte e o Rei do Sul abrigaram o povo de Deus por algumas vezes, né? O Rei do Norte, por exemplo, conquistou a Judéia, destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Onde entrou, não devia entrar lá, né? A abominação assoladora. Não devia entrar no templo, lá só entrava o sumo sacerdote no lugar santíssimo, né? Deus tomou a providência de esconder os 10 mandamentos. E até hoje ninguém achou. Por que escondeu? Vejam bem. Levaram todos os vasos de ouro, de prata do templo, tudo. Iam levar também as 2 tábuas dos 10 mandamentos e iam transformá-la numa curiosidade, né?
Isso Deus não permitiu. Então veja bem, se não é Deus defendendo os seus mandamentos, né? Ele permitiu que levasse os vasos sagrados, mas não permitiu os 10 mandamentos. No fim dos tempos, esses 10 mandamentos reaparecerão e serão mostrados pelo braço de Deus e pela mão de Deus a todos os que estiverem vivos antes da 7ª praga. Deus vai mostrar os mandamentos que Ele mesmo escreveu com seu dedo. Portanto, são válidos. Ele não os reescreveu de forma diferente com seu dedo. Isso não consta em lugar algum e Ele não faria isso. E se fizesse, Satanás teria razão, porque ele estava atacando os mandamentos de Deus, dizendo que não são perfeitos, né? Então, aí Deus, de uma vez que se entregaria, estaria mal. Mas não. E quando Ele mostrar os 10 mandamentos antes da 7ª praga, Ele também anunciará o dia e a hora da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí termina a grande crise da angústia de Jacó do povo de Deus. Porque se eu sei que eu estou salvo, eu estou um pouco me incomodando com o que se passa aqui na terra, porque eu já sei que estou salvo. É só esperar um pouquinho, eu já sei qual é o dia e a hora, né? E aí começa a maior de todas as crises sobre os ímpios. Eles já estarão em crise, desde as pragas. Aliás, desde o decreto dominical, porque quando for emitido o decreto dominical, isto será uma tentativa de decreto de morte, antes do decreto de morte verdadeiro, para matar o povo de Deus de fome. Não vamos poder comprar e vender, então vamos comer o quê? Né? Mas Deus alimentará o seu povo, porque nesse tempo o seu povo não ficará escondido ainda. Nesse tempo o seu povo proclamará o alto clamor, haverá o refrigério, que é a nítida presença de Deus, nós vamos sentir, Deus está comigo mesmo, estou sentindo isso, né? Então nesse momento será concluída a obra, o trabalho, justo quando nós não pudermos comprar nem vender. E a igreja por isso será sacudida, porque os fracos, os que não se prepararam, os indecisos, os mundanizados sairão da igreja para perseguir a própria igreja. E os servos fiéis concluirão o trabalho, né? Bom, mas enquanto Deus preserva os seus filhos de morrerem de fome, esses que fizeram a reforma da saúde, por exemplo, né, que vão comer não sei o que, maná, pão do céu, como Elias comeu, não sei. E vamos ver depois. O mundo, o resto do mundo, eu diria assim que se dane. Porque fizeram um decreto contra o povo de Deus para que ele morra. Então esse decreto reverterá contra eles mesmos, porque o Espírito Santo deixará de ajudar e Deus deixará de abençoar o mundo, porque daquele dia em diante os servos de Deus não terão mais direito a trabalhar nas empresas por aí, nas repartições públicas, enfim, nos lugares onde trabalham, né? Então se eles não puderem trabalhar, Deus vai dizer assim, também eu não tenho mais nenhuma obrigação de abençoá-los. Os meus filhos não estão mais obtendo o pão do suor do rosto no seu trabalho. Então eu vou abençoá-los diretamente. E aí vai acontecer o quê? Por exemplo, quem trabalha 40 horas por semana vai ter mais 40 horas por semana para dar estudos bíblicos, porque já não vai mais trabalhar. Então ele se aposenta, Deus o aposenta, vai ter a sua nutrição, o seu pão, etc. Isso será certo. Ele não vai trabalhar esquálido e vai concluir a obra mais rápido. E ainda por cima de tudo isso vai ter o poder do Espírito Santo, que é o derramamento da chuva serôdia. E aí, ou seja, o decreto dominical é um tiro no pé, né? Porque vai ser tudo ao contrário do que a intenção dele, né? Então, entenderam, né? E aí em tempo recorde, seja pelo aumento do tempo disponível aos filhos de Deus, seja pelo aumento hiperlativo do poder do Espírito Santo, seja pela purificação da igreja, ela se torna de uma igreja militante, uma igreja triunfante, e bem logo se conclui a obra. E muitos saem de Babilônia, ou seja, cumpre-se Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu. Eles saem e ajudam na proclamação.
Muitos desses aí estão se preparando hoje já, ali dentro, né? Então, cai Babilônia. Como que cai Babilônia? Quando os fiéis servos de Deus saem de lá de dentro. Porque hoje Babilônia ainda está sendo indiretamente abençoada por Deus. Porque lá dentro tem servos dele. Então Deus precisa abençoar. Abençoar o mundo, porque no mundo tem servos dele. Em Babilônia, nas igrejas de Babilônia, tem servos dele. Então ele abençoa. E Babilônia subsiste graças aos servos de Deus que ainda estão lá dentro. Né? Mas quando eles saírem de lá, cai. Cai porque, assim como no decreto dominical, Deus se afasta do mundo, o Espírito Santo se afasta do mundo, as bênçãos de Deus se afastam do mundo, assim também Deus não mais tem nada a ver agora com Babilônia. Não que Deus esteja abençoando Babilônia, não. Deus está abençoando seus filhos lá dentro. E isso repercute em bênçãos, né? Em favores. Bom, então o último poder aqui na Terra é a ação do rei do norte, que é hoje o papado. Eu já disse, a sequência deles não vou repetir de novo, né? E o modo de agir do bispo de Roma será o mesmo modo de agir do Império Romano. Dentes de ferro, né? Mordia tudo, esmagava tudo, quebrava tudo, e o que sobrava ainda pisava aos pés. Assim foi na Idade Média, através da tortura, né? Dos instrumentos de tortura, através da morte na fogueira, etc. Usam de muita força, usam de mentira, de falsidade, né? Roubam, tiram, separam pais de filhos, fazem muita crueldade. E assim agia o Império Romano. Assim age. O Império Romano foi um dos reis do norte, o penúltimo. Agora vem o último, já está aí, o rei do norte, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, infelizmente. Mas dentro dessa igreja ainda tem uma multidão de fiéis servos de Deus. Essa multidão sai. Então é uma coisa engraçada. De dentro da igreja adventista saem muitos. A maioria sai porque é joio. De dentro da igreja, das igrejas de Babilônia saem muitos lá porque são trigo. Então o joio vai pro batalhar em Babilônia, a favor de Babilônia. E o trigo de lá vem batalhar aqui em favor do trigo daqui. Nosso trigo. E assim segue a guerra espiritual, né? Então aquelas lutas, aquelas batalhas todas do rei do norte e rei do sul, vai nessa sequência. Por fim, os versos 40, 45, 41, 45 são os últimos. Ali é o fim de tudo, né? Então o rei do norte, que é a Igreja Católica Apostólica, lutou com o rei do sul, que foi a França revolucionária. E a França deu uma cacetada na cabeça do rei do norte, que foi a prisão do Papa, a ferida mortal. O rei do sul fez isso. O rei do sul uma vez foi aliado. A França já foi aliada da Igreja Católica antes. Mas ali se tornou um império ateu. Quis acabar com tudo, que tipo de adoração. E prendeu o Papa. 1798, terminando ali então o período do tempo dos 1260 anos de supremacia papal. A ferida mortal repercutiu na sua incapacidade de impor a santificação do domingo. Não tem mais poder para isso. Ou seja, precisam dos braços do poder civil para impor esse dia de guarda. Esses braços ainda não estão disponíveis, mas será os Estados Unidos. E depois os países do mundo inteiro. Bom, mas o império de Napoleão Bonaparte caiu, né? E depois veio o império de Karl Marx e Lenin, né? A União Soviética, que invadiu vários países onde estava a Igreja Católica Ortodoxa e proibiu o culto ali naquela região.
Era contra todo e qualquer culto cristão e qualquer culto que se imaginasse. Durou mais tempo. Ameaçou o mundo inteiro. Foi o tempo da Guerra Fria, né? E de repente, João Paulo II fez uma aliança com o Reagan dos Estados Unidos e com Lech Walesa, do Sindicato Solidariedade da Polônia. E o João Paulo II era polonês. Ele queria libertar seu país da opressão comunista. Os comunistas são ateus. Eu acho muito estranho que ainda tem, dentro da nossa igreja, gente socialista e comunista. Eu não entendo isso. Eu, como adventista, creio em Deus, confio em Deus, em Jesus Cristo. Como é que vai confiar numa ideologia ateísta? Isso, bom, deixa eles. É joio, deixa eles. Pois bem, então, o Reagan e o João Paulo II fizeram uma aliança e Reagan desencadeou a corrida armamentista. Bom, mas os Estados Unidos têm um PIB, Produto Interno Bruto, umas 8 ou 10 vezes superior ao que era da União Soviética, né? Então eles investiram lá um percentual em armas, um percentual pesado em armas, e a União Soviética não conseguia investir, porque tinha que investir muito mais, percentual muito maior que isso, e a União Soviética capitulou, né? E no tempo em que se desencadeou a crise ali na Polônia, a União Soviética já estava financeiramente, economicamente, em maus lençóis. Além do que a União Soviética sempre foi extremamente corrupta. E tudo que é corrupto não dura por si mesmo, né? Cai, um dia desses cai. E aí, na corrida armamentista, a União Soviética capitulou, como já disse. E se fragmentou, porque estava uma crise danada, corrupção danada, crise econômica danada, dívidas internas, etc. E as nações que formaram a União Soviética foram proclamando a sua independência, e hoje não existe mais a União Soviética, existe a Rússia e aquelas nações, mas não a União Soviética. E aquela região não é mais comunista, né? E nunca mais se terá um império comunista no mundo, até porque o mundo está perto do fim e não existe previsão profética para que o rei do sul se levante outra vez. Não existe. Então, quem for comunista ou socialista ou coisa assim, de esquerda, tire o cavalinho da chuva. Porque o máximo que eles poderão fazer é tentar aqui, tentar ali, conseguir talvez algum governo por algum tempo, etc. e tal, como tem na Venezuela, como tem em Cuba, como tem em Coreia do Norte. A China já nem se fala, não tem mais nada disso. É mais capitalista até talvez que os Estados Unidos, né? Como tem na Bolívia, etc. Né? Então tem alguns governos, na Argentina, que tem um governo de esquerda, etc. Mas não chega a ser comunista. Nunca é. Mas nunca mais teremos um império querendo dominar o mundo com essa ideologia. Nunca mais. Então o rei do norte hoje está, digamos assim, pronto para querer governar o mundo, para governar o mundo, é o que ele quer, não é? Mas para ele dominar o mundo, ele precisa derrubar 3. Precisa derrubar o rei do sul, já derrubou. Precisa derrubar os Estados Unidos ainda, mas não é derrubar os Estados Unidos, vencer por uma guerra ou coisa assim, ameaça. É conquistar os Estados Unidos. Conquistá-lo para o seu lado para que imita o decreto dominical e depois o decreto de morte, para que imita sanções econômicas contra os países que não fizeram isso, etc. Os Estados Unidos é craque nisso, faz isso, sabe fazer. Vem ensaiando bastante. E tem poder bélico para impor. Então precisa conquistar os Estados Unidos. E é o que está fazendo nesse momento, é o seu trabalho agora, né? E precisa conquistar o mundo, que ali na profecia de Daniel 11 é simbolizado pelo Egito. Egito simboliza o mundo, né? Então vai conquistar o mundo como? Pelo decreto dominical, né? O mundo vai seguir, porque atrás disso tem uma ideologia chamada paz e segurança. Precisa santificar o domingo para que haja aqui paz e segurança. Assim como Roma governou por meio da paz romana, o Pax Romana. Foi um tempo de progresso lá. Então eles dizem, agora vai ser um tempo de progresso aqui. Aí quando chegar o momento, opa, conseguimos, o decreto está
assinados, estão tendo que obedecer, tem um grupinho aí que não quer obedecer, mas nós vamos eliminá-los. Conseguimos a paz e segurança, aí vem a repentina destruição, porque imediatamente a assinatura do decreto, o Espírito Santo se retira dessas nações, e aí a economia vai à falência, e aí sim vem uma crise em cima do mundo. No meio dessa crise nós estaremos concluindo a pregação do Evangelho. E logo depois então vem as pragas, e volta o Senhor Jesus Cristo, e vem o verdadeiro, não o falso, o verdadeiro Rei do Norte, direto do trono do céu, para nos resgatar. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco até o último dia aqui na terra, para que nós sejamos fiéis a Ti, sejamos aprovados nesse tempo de expiação, no tempo do julgamento pré-advento, que os nossos nomes permaneçam no livro da vida. Nós te pedimos isto em nome de São Jesus Cristo. Amém. Tchau.